E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Hoje a gente está num cenário diferente, num lugar diferente, porque a gente veio para Recife. Saímos de Fortaleza e viemos para Recife para fazer o quê? Para tirar o visto americano, que esse é o único jeito, tem que ser presencial, tem que ser uma entrevista lá na hora, face a face. E eu vou contar para vocês o que aconteceu, se deu certo, se não deu certo, como foi, as perguntas que eles nos fizeram que foram, assim, bem diferentes do que a gente imaginava. Alguns de vocês já sabem que eu morei nos Estados Unidos quando eu era adolescente. Eu morei mais de um ano lá com a minha família e aí a gente voltou para a China, foi para o Brasil, continuou com a vida. E eu e meu marido, a gente decidiu tentar o visto americano de turismo para, quem sabe, dar um pulinho lá. E a gente teve que pegar o avião, a gente marcou a primeira etapa, que é para tirar as digitais e a foto para um dia, e a segunda etapa da entrevista para o dia seguinte, no caso hoje. E a gente foi, não dá nem para dizer se foi com expectativa ou não, porque eu estava me preocupando mais em ficar calma, em responder tudo certinho. Na noite anterior, a gente pegou um monte de perguntas na internet que o pessoal dizia que podia cair, e a gente foi ensaiando tudinho. O que você vai fazer, onde você vai ficar, blá 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 blá. Chegando lá, a mulher não perguntou quase nada que estava naquela lista. Ela começou a me fazer pergunta: como é que eu falava mandarim? O que eu fui fazer na China? Pareceu o dia que eu cheguei em Pequim no ano passado, e começaram a me fazer um monte de pergunta na hora de entrar. E aí a mulher viu lá que eu tinha um contato, um primo meu que morava lá. Ela começou a fazer um monte de perguntas sobre esse primo meu. O que ele fazia, o que a mulher dele fazia. Bom que eu sabia que ele era piloto, aí eu já fui falando. Daqui a pouco a mulher continuou perguntando sobre esse primo meu. Pergunta mais sobre o mandarim, se no Brasil tinha muita demanda, e claro que eu disse que sim, né? Fizeram uma pergunta para o meu marido sobre o emprego dele, e o resto foi sobre esse primo meu e mandarim. O que eu tava sentindo naquele momento? Eu só sentia que meu coração tava assim. Inclusive a blusa tava tremendo assim. E eu tentando disfarçar. E aí no final de tudo, a mulher falou: seus vistos foram aprovados. Naquele momento, eu nem sabia mais o que eu queria ouvir. E foi 2 segundinhos assim: mas por que ela tá dizendo isso? Aí que eu me toquei: eu vim pedir o visto, porque naquele momento estava tão tenso de pergunta. Muita gente me pergunta: você vai morar nos Estados Unidos? Primeira coisa, eu tirei um visto de turista e eu não moraria lá com visto de turista. Tem muita gente que diz: não, mas você chega lá, fica lá, é legal. Eu não, assim, prefiro fazer tudo certinho. Com esse visto de turista, eu vou para turistar, para passear. Agora, quando que isso vai acontecer? Nós não sabemos ainda. E a gente não sabe quando, a gente não sabe se vai acontecer, mas eu acho que vai acontecer. Uma outra razão por eu ter tirado esse visto foi para que quando eu fosse viajar para a China, eu conseguisse uma passagem mais barata pelos Estados Unidos, porque a viagem que eu fiz no ano passado, a passagem custou o olho da cara. Custou mais de 8 mil reais, para vocês terem ideia. E voando pelos Estados Unidos, ficava mais de 2 mil reais mais barato. Então já são 2 vantagens que eu vejo aí. Resumindo, a mulher fez um monte de pergunta que eu não estava esperando. As perguntas essenciais: o que você vai fazer, onde você vai ficar, não perguntou. A sensação que eu tive é daquele aluno que passa a noite inteira, a madrugada, estudando para a prova no dia seguinte, mas não cai nada do que ele estudou na prova. Mas mesmo assim, ele passa. No final, ela ainda perguntou se eu tinha interesse em ser diplomata. Eu já não entendia se era uma pergunta séria, se era só para descontrair. Aí eu disse que, por enquanto, não. Mas até agora eu ainda estou assim, em dúvida, por que será que ela perguntou isso? Agora a gente vai aproveitar as últimas horas aqui em Recife. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Saiu um pouco do foco do nosso canal, mas eu também queria mostrar outros aspectos da minha vida, algumas experiências que para alguns pode ser útil ou não. Se inscreva no meu canal, dá aquele joinha, me ajuda muito. Até a próxima. 再见!